Olá meninas, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso quarto encontro do programa Criando Comigo. Aqui a gente sempre vai entender o universo da criação de moda através da prática. Sempre vamos ter mais temas técnicos que ajudarão costureiras a se tornarem estilistas. Meu nome é Michele Rossin e hoje a gente vai ver como desenhar um rosto de um croquis feminino, ok? Meninas, chegou o dia então, deixa eu tirar aqui o desenho da tela, o dia da gente finalmente começar a desenhar um rosto de um croquis feminino. Semana passada, como eu comentei, eu levei até como é que a gente chama? A coisa que a gente desenha ali, a prancheta, levei lá pra praia. Só que como eu não tinha o tripé, ficou muito complicado. Aí eu tentei, fiz alguns testes e não ficava legal. Eu pensei, melhor não fazer nesse momento do que fazer e não ficar tão visível, não é verdade? Então assim, meninas, primeiro a gente vai conversar um pouquinho para depois já ir direto para a prática. Eu quero fazer de uma maneira bem simples. O importante é a gente começar, querer começar e começar a se dedicar, que tudo acaba fluindo. Então assim, para que serve um rosto num croquis de moda? O rosto é para a gente dar expressão ao desenho. Existem sim croquis de moda que não tem rosto. Eles podem ser estilizados, ou seja, sem o formato de um humano, seja infantil, seja masculino, seja feminino, ou ele pode ser estilizado, de repente com um olho, com um risco, sem nada, apenas com o desenho do nariz, uma boca, depende muito do estilo de desenho de cada estilista. Aqui a gente vai fazer um semi-estilizado e se der tempo eu começo a fazer um pouquinho mais elaborado, só para vocês terem uma noção do como vale a pena a gente começar e aos poucos ir evoluindo. Ao longo dos nossos programas, do Criando Comigo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai evoluindo, daqui a pouco a gente começa a fazer um olho mais detalhado, uma boca mais detalhada, e assim aos poucos vocês também conseguem fazer daí e também conseguem se desenvolver nessa parte do rosto. Então assim, o importante é a gente começar, fazer uma forma bem técnica para poder ser mais fácil. Eu até vou colocar para um tamanho de folha 4, algumas medidas para servirem de guia, porque de repente, muitas vezes, quando a gente começa a desenhar o croquis, acaba que a gente pode fazer ou a cabeça muito pequena, para o tamanho da folha, e aí o corpo fica muito grande sem que a gente queira, ou a cabeça fica muito grande e um corpo pequeno. Uma coisa, meninas, é a gente realmente extrapolar fazendo um desenho estilizado, com o pé grande, com a cabeça pequena, com a cabeça grande, com as pernas alongadas, que eu até comentei esses tempos que é o meu jeito de desenhar. Eu gosto de fazer um corpo pequeno e umas pernas alongadas e braços alongados, mas outra coisa é a gente começar. Então, o que eu sugiro? Começar tentando fazer mais ou menos o formato real. Claro que o croquis, ele tem 9 cabeças, ao todo, que não é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer só o rostinho. Mas, no geral, se a gente tiver essas pequenas medidas já no começo, a partir do rosto, tu já consegue distribuir melhor o teu desenho, o teu croquis. A forma dele, a altura das cabeças. Então eu vou botar essas medidinhas para depois vocês irem exercitando, treinando e se desenvolvendo. Só que aqui, meninas, eu vou fazer ela num formato maior para dar uma visibilidade melhor para vocês. Mas eu vou dar a medida certinho para quando vocês forem começar a fazer na folha A4, que é aquela folha tamanho ofício, que é a pequenininha normal, que é o que a gente sempre vai trabalhar aqui, pelo menos num primeiro momento, e aí com o tempo, de repente, a gente consegue evoluir e fazer
numa A3, que é aquela grande, e assim aos poucos fazemos juntas, crescemos juntas, evoluímos juntas, não é verdade? Então, assim, é muito importante, eu tô olhando aqui a minha colinha, porque senão eu acabo me perdendo para depois a gente já ir direto. É muito importante que a gente comece sempre pelo rosto, para ter a proporção da forma do croquis. E se ele tiver olhos, ele vai dar uma maior expressão. E o que eu falo de expressão? Expressão do rosto. E essa expressão ela é importante principalmente para pessoas que trabalham com moda sob medida. Porque daí quando tu tá ali na frente da tua cliente ou do teu cliente, a pessoa já vai se vendo naquele produto. Vocês duas ou vocês dois juntos vão construindo aquela ideia, aquela criação, tu entendendo as necessidades dela e colocando isso no papel através da criação. Aí vocês vão entendendo, e no momento que tu começa a botar a expressão nesse olhar, nesse rosto, a pessoa do outro lado já vai começando a se ver ali, já vai comprando literalmente a ideia. Ela vai comprando e vai gostando do que tá vendo, e aí posteriormente vai realmente fechar esse negócio contigo. Independente se seja moda festa, se seja moda casual, independe, porque como eu sempre comento, não quer dizer que o sob medida seja só moda festa. Existem vários nichos que também trabalham com sob medida, seja para criança, para adulto, feminino, masculino, na verdade. Então, assim, isso é bem importante da gente pelo menos começar a botar uma expressãozinha de olho, mesmo que ele não seja completo, ele já vai dar uma ideia, assim, sabe? Ele vai dar um encanto pro croquis. E o que é o croquis? É uma coisa que encanta tanto quem está fazendo e quem está criando, quanto quem está vendo. E aí, no caso de peças de coleção, quando tu vai construir uma coleção através do desenho, começar a criar aquela coleção, em algum momento tu vai mostrar para alguém, se tu tiver uma pequena equipe, ou para ti mesmo. E aí, no momento que tu tiver uma equipe, que tu começar a construir, realmente fortificar o teu negócio, tu já vai ter todo um jeito, né, de mostrar até a identidade do teu produto, a identidade da tua marca, através daquelas expressões. E aí vai ser a tua marca, não no sentido de marca negócio, mas a tua marca como criadora, como estilista e como costureira que tu já é, entendem? Então, vamos começar e aos poucos eu vou falando. Eu vou movimentar aqui, meninas, para ficar mais visível. Eu só quis dar uma introduçãozinha. Vou botar um pouquinho mais para frente. Botei um monte de luz, vamos ver se vai ficar bom. Vocês sabem que eu acabo, no começo do desenho, fazendo ele um pouquinho mais fraco. Aí eu uso uma lapiseira, né, uma lapiseira com 0,7 e sempre uso grafite 6B. E aí depois, para reforçar, principalmente para vocês enxergarem, eu uso o 6B, que é esse lapisinho aqui, que aí ele fica bem marcado. É fácil de sombrear, mas não quer dizer, se vocês não tiverem, não tem problema nenhum. Um lápis normal funciona também, uma folha normal funciona também, qualquer tipo de borracha funciona também. Eu sempre aconselho começar apenas com lápis, borracha e uma folha comum, até para não ter aquela responsabilidade que a gente às vezes se põe, né? Ai, tô investindo, já quero acertar. Não é assim, que nem eu coloquei esses dias um post. Primeiro a gente investe no conhecimento, se dedica e aí depois a gente começa realmente. Então assim, meninas, qual é o primeiro passo? Vou tentar fazer o maior que eu puder para ficar visível. Aí a gente vai construindo juntas. Como eu comentei agora à tarde, eu tô testando na noite e se ficar melhor de dia, a gente retorna pro dia, tá bom? Então assim, primeira coisa, meninas, a gente faz um círculo. Eu tô aqui de ladinho para não atrapalhar a gravação.
E tô fazendo bem fraquinho para não ficar difícil caso a gente erre alguma coisa. Se vocês não tiverem uma mão muito firme e tal, não tem problema, de repente podem pegar alguma coisinha redonda, passar. Nessas linhas, meninas, de apoio, a gente faz fininho mesmo, porque depois a gente vai apagar. Então, assim, ó, eu até vou botar um pouquinho mais forte para vocês enxergarem, senão fica difícil, né? Tô me colocando aqui na frente. Aí depois talvez fique um pouco marcado na hora de apagar, mas não tem problema. O importante é que vocês enxerguem, que vocês entendam. Ó, eu fiz bem grandinho. Não precisa ser um círculo perfeito, né? Mas que dê a ideia de um círculo. Esse círculo, a gente vai dividir ele mais ou menos aqui no meio, nada muito de régua, né, meninas? Deixa eu ver se tá aparecendo os tracinhos. Eu fiz alguns tracinhos aqui. Ó, aqui seria mais ou menos o meio, entenderam? A gente vai dividir ele mais ou menos no meio. E aí, depois, a gente pega... Deixa eu ver se tá bem visível. Fiz uns tracinhos aqui. Essa altura, meninas, numa folha A4 ou ofício, ela tem que ser mais ou menos 1,5 centímetros. Mais ou menos essa altura, ok? Aí, a gente vai fazer mais ou menos uma outra alturinha aqui, que vai ser mais ou menos 0,9 centímetros, que vai ser a altura da orelha. E aqui é a primeira parte do nosso croquis. Depois, daqui pra cá, a gente baixa, que é mais ou menos aqui, ó. A gente baixa um pouquinho. E aí, depois a gente bota a medida. Aqui. Eu tô olhando uma colinha aqui também pra ficar. Então, aqui, ó, meninas, no momento que a gente desce, ó, a gente já quebra aqui, bem retinho para ficar fácil, porque é muito difícil se a pessoa não tem nenhuma noção de desenho e tal, ela já sair fazendo as curvas, já sair acertando tudo, né? Fica mais complicado. Nesse caso aqui, a gente fazendo de forma mais geométrica, depois a gente só alivia, a gente só diminui essa geometria, suaviza essas linhas, sabe? Então, aqui feito, a gente faz aqui. Aqui não precisa ter muita medida. A mesma coisa, ó. Daqui pra cá. Ou, se preferirem, façam um lado e depois espelhem. Como a gente já fez no último Criando Comigo. Com aquelas peças básicas, né, meninas? Ó. Olha como ele já vai formando. Eu não tô enxergando muito bem aqui, meninas, que eu não tô de frente. Mas eu tô olhando ali, tá mais ou menos próximo. Como ele já vai formando o formato de um rosto, né? E aí aqui, ó, no tamanho da orelha, eu faço só ó, como já fica a forma, né? E aí aqui a gente continua. Normalmente eu uso em torno de 0,8 centímetros para a altura do pescoço.
Isso aqui não é nada fechado, são algumas sugestões. Ao longo do tempo, vocês podem ir treinando e podem fazer de acordo com a proporção do desenho do corpo de vocês, entendem? Aqui, daqui até aqui, mais ou menos, a gente... Opa! Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, meninas, que foi... O tamanho da orelha ficou um pouquinho pequeno, seria aqui, ó. Eu procurando a borracha, botei 0,9, mas não. 0,9 seria até aqui, que a orelha é grande, né? Eu me atrapalhei ali com a pontinha. Mas aí, meninas, a questão dos números, elas não são tão importante. O importante é entender como que está sendo executado, né? E aqui mais ou menos 0,4 centímetros. Aqui deixa eu tirar para não confundir. Ok. Então, assim, esse seria o esqueleto. Um círculo, aí mais ou menos na metade dele, até o topo desse círculo, em torno de 1,5. A altura dessa orelha, 0,9 centímetros. A partir da orelha até o queixinho, em torno de 0,4 centímetros. E a altura de pescoço, 0,8. Deixa eu até botar esse 0,9, que eu tinha botado um pouquinho para cima demais, mais para baixo, que daí ele fica certinho. Tava vendo que tinha alguma coisa que não tava bem acertada na medida. Agora sim. Meninas, o rosto, no momento que tu consegue acertar o rosto, é uma satisfação assim que parece que o corpo ele apenas flui, sabe? Então, feito isso, a gente começa a suavizar. Uma coisa importante é aqui no topo da folha, ele tem que ter no máximo uma distância de 2,5 centímetros. Imaginando que a gente tem uma folha 4, que esse desenho da cabeça é pequenininho para a gente ter espaço para fazer o restante do corpo. Lembrando que eu estou fazendo ele grande para ter maior visibilidade, sabe? Porque se ficasse pequenininha fica muito difícil, né? Deixa eu ver se tá ficando bem. Até vou dar uma aproximadinha para ficar bem visível. Agora, meninas, eu vou mais ou menos apagando aqui para não confundir com tanto risco. Aí eu deixo só as medidinhas. Eu quis botar aqui para vocês visualizarem melhor, né? O legal é fazer uma vez, acertar ele e aí depois não precisar mexer, né? Ó, diminuir aqui. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, começar a suavizar essas linhas. Ó, aqui tá super geométrico, aqui tá geométrico. Vou suavizar essas pontas, esses ângulos do rosto, para ele começar a tomar uma forma de um rosto humano. Nesse caso aqui de uma mulher, né? Um rosto feminino. Então ele tem que ser bem suavezinho. Eu gosto sempre de dar uma apagadinha assim nesses ângulos. E aí começar, ó, suavizando. Ó. Bem feminino, bem delicado. Nessas horas eu gosto de usar essa borrachinha escolar, que aí ela pega bem direitinho aonde eu quero. Adoro ela porque ela é super, como é que se diz? Milimétrica. Ela vai no detalhezinho, que às vezes a gente precisa, né? Talvez aqui, meninas, fique um pouco rabiscado, por quê? Porque eu usei o 6B.
essa é a grande questão do grafite 6B. No momento que tu apaga, ele fica manchado. Mas vai valer a pena, porque daí vocês conseguiram enxergar, né? Esse primeiro momento, esse primeiro rascunho. Normalmente, meninas, a orelha, ela começa mais ou menos na altura dos olhos. Podem dar uma olhada no rosto de vocês. Claro que vai ter uma diferença daqui para cá, de lá para cá, mas normalmente é. Eu não gosto de fazer uma orelha muito larguinha para não parecer uma orelha muito aparente assim, né? Então aqui, ó, já tô suavizando. Eu faço um pouco e olho para ver se tá visível, né? Se eu não tô tapando. Ó, aqui, mais ou menos na mesma altura, eu começo, ó, e já faço a outra orelhinha, caso eu não queira espelhar. Ó, já faço uma orelhinha mais ou menos parecida, ou igual. Depois eu faço bem mais marcadinho. Vocês perceberam que ela ficou mais arredondadinha, o rosto tá mais arredondado? Então agora eu vou começar a tirar esse círculo. Ó, ele vai ficando com mais carinha de rosto mesmo. E a gente exercitando, fazendo um pouquinho por dia, exercitando um pouquinho por dia, isso aqui depois passa a ser muito tranquilo de se fazer. Muito fácil. Aqui e aqui. Depois eu passo mais fortezinho por cima. Então, meninas, mais ou menos aqui na altura do início da orelha, a gente começa a fazer... Vou pegar aqui minha colinha. A expressão do olhinho. Eu vou fazer um olhinho fechado, porque fica muito mais fácil. E aí eu já vou continuar no nariz. É uma forma de fazer um rostinho mais estilizado. Para quem tá começando, e dá expressão, um pouco de expressão a esse croquis. Essa alturinha que a gente tinha colocado aqui do início da orelha e do final da orelha de 0,9 em torno de, vai ser bem a alturinha do meio da boca. Se vocês forem observar o nosso rosto, ele é todo simétrico. Eu vou botar aqui, ó, para vocês mais ou menos verem. Não sei se ficou muito claro. Ó, eu gosto de fazer como se fosse um M. Deixa eu só ficar um pouquinho mais pra frente, que senão daqui a pouco fica torto, né? Que eu tô toda ladeada aqui, pra não ter perigo de... Como se fosse um M, ó, ou um pássaro. Aí depois eu só copio a parte de baixo, ó. E aqui a gente faz um risquinho para fazer o lábio inferior e dá só uma puxadinha. Normalmente também, depois no acabamento, eu sempre dou um pouco mais, dou uma escurecida um pouco maior no lábio superior para ele dar uma sombra. Então aqui seria o olhinho. A expressão do nariz, a boca, as orelhas e o restante da cabeça, né? Agora, meninas, eu vou apagar aqui, ó, porque senão vai começar a interferir na estética do rosto. Esse lado eu não vou fazer o olhinho, porque para quem tá começando, fica um pouco mais complicado tu acertar. Então, a gente tem que começar pelo começo, fazer uma coisa que tenha expressão,
mas que não nos desmotive a começar. Eu tinha sumido com a minha borracha. Opa! Não botei o lápis no lugar certo, ele fugiu. Então, aqui a gente tira, né? Vai ficar um pouquinho de marca por causa do 6B, que ele acaba dando uma manchada. E uma coisa super, super importante é a sobrancelha. E aí vocês vão ter que mais ou menos definir aonde ela começa e aonde ela termina a partir do tamanho do olho e do início dessa curvinha e da expressãozinha do nariz. Eu gosto de fazer assim e depois dar só uma puxadinha, não sei se apareceu, mas eu fiz fraquinho porque caso a gente tenha que apagar, ó. Também é exercício, meninas, essa forma. Quanto mais arqueadinho, mais expressão vai dar. Olha como já vai ficando. Aí eu preencho. Ela já fica com uma expressão mais feminina. Deixa eu só ficar um pouquinho mais à frente dela, porque eu não consigo visualizar muito bem. É ruim a gente desenhar de lado. Então, aqui já tá desenhado. Eu vou passar por cima, a boquinha, aquele M. Passo por cima também. Tipo uma gaivota. Aquele tracinho. E aí, depois aqui eu só junto levemente e dou uma sombreada. Olha como já vai ficando com uma outra carinha. Aqui eu já posso começar a botar o pescoço. Não, acho que eu botei muito perto ali. Ficou muito junto aqui. Deixa eu botar pra cá. Olhar ele de frente. Aqui, mais ou menos. Não adianta ficar mostrando só pra vocês e ele não ficar equilibrado, né, meninas? Botei mais ou menos nesse meio aqui. Vou apagar essa medida, senão fica com muita linha de apoio, muita marcação e fica ruim também. Se a pessoa quiser, ela faz a outra sobrancelha, se não, pode deixar sem. O ruim vai ser acertar o mesmo tamanho. Deixa eu dar a mesma arqueadinha. Meninas, nesse fazendo assim junto, parece muito processo, muito detalhe. Mas no momento que vocês começam a exercitar, vocês vão ver que o passo a passo, na verdade, ele é pequeno. Depois eu dou uma recapitulada para ficar mais fácil. Tentar deixar ele mais ou menos parecido. Ui, eu acho que eu mexi em vocês, né, com o ombro. Ó, aqui eu deixo um pouquinho mais gordo aqui. Depois afino. Aqui eu já posso começar a marcar. Uma coisa legal nos ombros, meninas, é nunca fazer um traço reto. Fazer ele sempre mais arqueadinho para dar movimento. Nos croquis, tudo que a gente puder fazer mais arqueado, vale mais a pena. Aqui eu posso dar uma sombreada leve. Aqui é importantíssimo que eu faça um sombreamento. Porque sempre
o rosto, vai sombrear o pescoço. Aqui na orelhinha também. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pra gente dar destaque pro rosto. Deixa eu ver se ele ficou harmônico. E aqui agora eu traço ele mais reto. Tentar olhar de frente. Acho que essa pontinha ficou um pouquinho... Mas não se preocupem, meninas, se vocês espelharem o desenho de acordo com aquela técnica da dobra que eu ensinei lá no desenhando os básicos, vai ficar super fácil, porque daí ele fica exatamente a mesma coisa sem passar trabalho, não vai ficar diferença. Quando a gente está desenhando o croquis, está desenhando de forma normal, fica mais fácil, né, de tu olhar, de tu equilibrar as formas. Aqui tá um pouquinho mais complicado porque eu tô de lado. Mas eu acredito que a ideia já tenha sido esclarecida. Se quiserem, de repente, botar uma sombrinha no blush. Aqui, eu sempre gosto de usar as achuras, que são esses risquinhos próximos, que não exigem muito conhecimento de luz e sombra, o que facilita, né, para quem tá começando. E aos poucos a pessoa vai evoluindo. Aí depois, posteriormente, vai colocando o cabelo nunca grudado na cabeça, sempre para fora. Independente se seja franja, se seja um cabelo puxado para trás, né? De repente a gente até pode, eu tenho medo de tirar essas marcações aqui. Mas é mais ou menos isso. Ele ficou um pouquinho mais queixudinho. Mas a ideia é exatamente essa, meninas. Deixa eu tirar essa curvinha. Aí ele fica mais fácil. Outros a gente vai fazer mais completo. A gente vai botar o olho aberto. Vamos colocar cabelo. Aqui é só para ter uma base simplificada de como começar. Então, a gente recapitulando. Começa com um círculo, aí marca, né? Daqui, deixa eu pegar aqui os números para não... Daqui até o olhinho, 1,5. Depois a altura da orelha, mais ou menos 0,9. E aí, da pontinha da orelha até o final do queixo, mais ou menos 0,4. Vai dar bem certinho. Altura de pescoço, mais ou menos 0,8. E aí, aqui, essa margem até o final da folha, no máximo 2,5, para não faltar espaço para o restante do corpo. Deixa eu fazer uma saboneteira aqui. Adoro fazer saboneteira, meninas. Os meus croquis. Acho que dá uma vida. E aí, depois disso... A gente faz os traços angulares de uma forma bem geométrica. Depois, até na orelha, inclusive, depois a gente só suaviza. Apaga aqueles ângulos e vai suavizando. Depois de suavizar, né, tirar aquele aspecto de robô, suavizamos tudo. Nessa altura da ponta da orelha, a gente localiza o olhinho. No final da orelha, metade da boca. Faz de uma forma bem simplificada, mas que dá uma expressão. Ou se a pessoa, de repente, já quer começar a exercitar um olho, já começa, deixando esse olho bem no meio dessa pontinha da orelha. Faz a boquinha como um pássaro ou como um M. Depois faz a mesma sequência embaixo, bota um tracinho aqui e puxa. Depois sobrancelhas para dar expressão e um leve sombreamento.
isso, meninas, para quem não sabe da onde partir, já é um bom princípio, já é um começo. Já tira aquela coisa de, o meu croquis não tem rosto porque eu não sei fazer, eu não consigo fazer. E aí depois, posteriormente, eu não quero apagar aqui para não perder essas informações, o cabelo que nunca deve ser grudado na cabeça, sempre para fora, para dar volume, para não ficar estranho. Talvez aqui, meninas, eu tô olhando mais pelo celular do que pela frente do desenho. Vou tirar um pouquinho esse ângulo aqui que tá um pouquinho diferente daqui. Aí, com a ideia, deixa eu puxar pra cá pra gente se ver um pouco. Com a ideia olha, tá todo descabelado. Com a ideia do rosto, né, num primeiro momento, só uma primeira expressão, a pessoa vai perdendo aquele medo, aquela insegurança de, eu vou aprender um corpo, mas como é que eu vou botar um rosto? Eu não sei fazer. Já parte de algum lugar, não é verdade? Aí aqui, meninas, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, de comentar nada. Entender que todo aprendizado, ele é um processo. Então, assim, quando vocês forem começar, o que eu sugiro? Pegar uma folha e começar a fazer esse rosto grande. Nunca fazer ele já nas medidas pequenininhas e já tentar botar o corpo, porque isso acaba que a gente cria uma expectativa de acertar de primeira. E no momento que tu começa o rosto e já bota o corpo, tu quer acertar. E aí daqui a pouco o corpo tá estruturado, tá com boas medidas e o rosto tá difícil de acertar. Muitas vezes a gente desenha e apaga, e acaba ficando aquele croquis manchado, com aspecto de sujo, o que não é legal. Então começa treinando numa folha, mais ou menos pega as medidas, né? De repente começa grande e vai diminuindo nessas medidas próximas e vai tentando acertar. O passo a passo, bem tranquilo, bem certinho, fazendo o círculo, fazendo as formas geométricas, depois suavizando essas formas, e aí botando o olhinho, botando a boca, botando um pouquinho de luz e sombra. E quando vocês forem ver, no momento que vocês começarem o desenho a partir do rosto e já tentarem esboçar o corpo, vai ser muito mais fácil e muito menos frustrante. Não tem coisa pior que tu começar uma coisa e já começar dando errado e aí parece que não flui, que não vai, dá aquele medo, aquela vontade de desistir, uma falta de estímulo, e a gente não quer isso. A gente quer começar, continuar e evoluir. Então, sempre ter muita calma, reassiste a aula, tenta fazer direitinho, vê como é que tu tá te saindo. Daqui a pouco tu quer fazer uma sobrancelha diferente, quer fazer um risquinho na boca em vez de um M, vai testando o que pra ti tá surtindo mais efeito e é mais fácil. O importante é começar e fazendo aos poucos acontecer, tá bom? Então, assim, meninas, foi assim que ficou, né? De repente não ficou tão claro, porque eu fiquei meio de lado, assim, mas fica muito tranquilo, muito fácil de fazer. E aí, treinando e testando, e aí depois colocar cabelo, né? E tentando fazer outros desafios posteriores. Um cabelo de uma forma bem simples, bem prática. O importante é começar, se dedicar e se permitir, tá certo? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham é só chamar. Ao longo do tempo a gente vai, né, fazendo outros desenhos, outros rostos, mais femininos, mais infantis, o corpo, perfil, meio perfil. Esse aqui é um desenho frontal e bem simplificado, até para, caso vocês queiram espelhar, conseguirem. De repente, num outro momento, fazer ele frontal
e fazer aquela mesma técnica do espelhamento, só para vocês verem o quão fácil fica. E aí, se quiserem, de repente, botar uma parte de um olhinho, vai muito do gosto, tá bom? Um grande beijo, o que precisarem eu tô aqui e até quinta que vem, tá certo? Até mais!